Olá, pessoal, tudo bem? E estamos hoje aqui para mais um programa do Estação Turismo, nosso terceiro programa, e estamos aqui com uma convidada super especial, a Renata Corvino, né, Ju? Pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Gomes, esse é o Estação Turismo, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, estaremos aqui no canal. Vai lá no YouTube, Estação Turismo, clica lá no sininho, inscreva-se. Toda semana uma história nova, um convidado novo, dicas novas de passeio. Então, eu espero todos vocês aqui. Renata Corvino, muito prazer, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Renata. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Olá, meninas. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Estou muito feliz com o convite. Como vocês falaram, meu nome é Renata Carreira Corvino, sou botucatuense, sou guia de turismo, historiadora e idealizadora do... Começou com um projeto e depois virou uma agência de turismo cultural e pedagógico, Ibitucatu das Antigas. Muito legal. Eu acompanho o seu Instagram, né? Acompanho o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Nada, assim, é um trabalho muito legal. Eu acho que é isso que precisa, né, na cidade, né? Esse turismo com história, né? Então eu acho muito interessante o pessoal de casa que não sabe. A Renata, ela tem um grupo, né? E esse vai nos pontos turísticos, em alguns pontos turísticos, com uma roupa de época. E Exato. Aí, junto com uma equipe, né? E aí vocês fazem a apresentação da história no ponto turístico para os turistas, é isso? É isso mesmo. Ah, então eu falei direito, né? Falou sim, é isso. A gente, lembrando, nós não somos teatro. É uma imersão na história. Certo. Através dessa imersão, a gente convida as pessoas para voltarem no Ibitucatu de antigamente, né? Os roteiros são feitos com base em pesquisas históricas. Depois a gente faz os testes para levar as pessoas para passear por esses pontos turísticos e conhecer histórias do velho Botucatu. Muito do passado. Legal. E o bacana é que cada roteiro tem um personagem diferente. E vai funcionar como uma colcha de retalhos. Eu peço desculpa, mas eu sou italiana, por isso que eu falo com a mão. Ah, mas eu também falo com a mão. Tá? Eu também falo. E então, vai entrelaçando e vai juntando para a gente entender o contexto geral e a importância da história de Botucatu, não só na história regional e do estado de São Paulo, mas sim na história do Brasil toda. Muito legal. E isso a gente está trabalhando com educação patrimonial, né? Para que as novas gerações conheçam um pouco da nossa cidade. E Renata, você poderia explicar para a gente por que Ibitucatu? Porque eu mesma não sei e acredito que muitas pessoas aqui da nossa cidade não sabem. Então explica pra gente. Claro. Ibitucatu era um nome que eu encontrei em muitos documentos. Como eu falei, os roteiros são feitos com base em documentos históricos. Sim. Então, em alguns documentos aparecia a serra do Ibitucatu, do Votucatu. E significa o quê? Ibitu, ventos. Catu, bons. Bons ventos, bons ares. É esse vento gostoso da região da Cuesta. Ventinho da Serra por isso de que Botucatu. Veio Botucatu, cidade do Bons Ares. Isso, do Tupi, Guarani, Entendi. Bons ventos, bons ares. E como eu ia trabalhar com essa questão, contar as histórias antigas de Botucatu, combina muito o Ibitucatu, das antigas, né? E o detalhe a Ju comentou das vestimentas, a gente, quando vai fazer a pesquisa, procura deixar o mais próximo possível do que elas vestiam na época. Então, é feita toda essa pesquisa histórica e cada personagem não é escolhido, você vai ser esse. Não. A gente estuda, eu fico ali analisando, observando a característica de cada membro do grupo para ele interpretar aquele personagem. Coloca aí, sim, uma foto da Renata lá no projeto. Aí. Aqui eu estou, o roteiro Histórias de uma Ferrovia. Quem conta a história nesse roteiro é a minha bisavó,
Rosa da Conceição, que era mulher de ferroviário, mãe de ferroviário. E um detalhe, no Ibitucatu, eu procurei dar lugar de fala para as mulheres, que na época não tinham lugar de fala na sociedade. Então, só para o pessoal entender, essa roupa que você está usando é da sua bisavó. Então, você está fazendo passeio como bisavó, contando sobre... uma imigrante portuguesa. Daí a gente faz algumas adaptações, né? Aos poucos vai... E aí vocês vão andando pelos trilhos da ferrovia e vão fazer vão contando a história. O passeio tem início em frente à estação ferroviária. Que, para quem não sabe, né, Wilsinho, Kleber, a gente falou semana passada, né, aqui no programa. Para quem não viu, a gente falou da estação ferroviária, daí pode até procurar lá no nosso YouTube, né, que vai ter contando exatamente de onde vocês fazem. Sim, e o roteiro está lindo. Ó, assistam porque o programa tá lindo. Obrigada. Então, aqui daí é a Rosa da Conceição que recepciona os visitantes. Daí vai ter o maquinista ali na vintinha, que vai contar como funciona a máquina a vapor, como era. A Rosa da Conceição vai contar a formação da Vila dos Lavradores, como era. Daí, quando você entra, vai ter o agente da estação, que aí é o Cebolinha que está me acompanhando. Você vai receber um bilhetinho ferroviário, a viagem pelo Ibitucatu de antigamente. Ele vai perfurar, como fazia antigamente, para você andar nos vagões. Daí, você vai entrar na parte... no interior da estação, e ali a gente começa o restante da viagem no tempo. Uma volta no túnel do tempo. Isso. Daí vai ter Virgínio Lunardi, Dona Estela Lunardi, Lucinda, a esposa do Antônio Sapateiro, o dono da Votorantim, os doces do doceiro Gergelim, e mais um monte de personagens. E tudo isso durante esse o percurso, passeio. Sim. Dependendo da faixa etária do grupo, tem grupos que pedem, a gente quer ir até o antigo depósito de máquinas da estação, o local que funciona a Secretaria de Educação. Tudo a gente vai contando as histórias como eram, porque tem a Vila Ferroviária ali, Nossa, a gente legal. vai falando. Muito legal, muito bacana. Eu só esse estou dando um projeto. spoiler, tá? Não tem todos os detalhes, porque não. acontece muita coisa. Não, as pessoas têm que fazer o passeio para poder... E Sim. como que a pessoa faz para poder fazer esse passeio? Quem está assistindo a gente aqui, eu quero fazer o passeio da ferroviária com a Renata. Como que faz? O passeio acontece aos sábados e domingos. O contato é pelo Instagram ou pelo telefone, que é o WhatsApp. Tá. 48 999 35 23 30. Aí a pessoa entra por lá e combina o passeio. Pode Isso. ser em grupos, escolas, Isso. idosos. Pode. Qualquer idade. Qualquer idade. E o bacana. valor, Renata? Você pode falar O aqui ou valor, não? para grupos de escola e grupos de excursão, o valor é diferenciado. Sim. Quando chega assim, chegou um exemplo, um turista ou um morador de Botucatu. Quero fazer o passeio, não tenho grupo. Daí o valor é R$50 por pessoa. O mínimo são 6 pessoas, Legal, bacana. tá? Muito legal. Isso E tá incluso o estudante quê? paga meia entrada. Sim, Isso está incluso só o passeio. o passeio. E Encontra ganha no- biscoitinhos do Virgínio Lunardi. E me fala uma coisa, como que surgiu a ideia tão bacana de fazer esse turismo, assim, colocar a roupa, fazer essa apresentação? Como que surgiu essa ideia? Porque é uma ideia muito bacana, assim, e a gente não vê, né, em lugar nenhum. Achei muito interessante. Vamos lá. Como eu falei, sou botucatuense. Até os 9 anos morei em Botucatu. Daí o meu pai foi transferido para uma cidadezinha no extremo sul de Santa Catarina, chamada Praia Grande, na divisa com o Rio Grande do Sul. Ele foi montar a Hidroplaçu, era pra gente ter ficado 2 anos, ficamos 35 anos. Bastante, hein? Sim. Meus pais continuam lá ainda. Daí lá, eu casei, eu brinco que eu fui buscar minha filha, que é gaúcha. Casei, daí... nesse meio tempo, eu tive muito contato com o Dr. Francisco Marins, um dos donos da Hidroplaçu. E eu gostava muito de conversar com ele, logo que eu entrei na faculdade de História. E lá, meu irmão trabalhava como guia, como eu falei.
antes do programa começar. E separada, divorciada, né? Tinha uma filha para sustentar. Comecei meu irmão, vamos que você tem jeito para coisa. A gente precisa de uma mulher para trabalhar com criança e com o pessoal da melhor idade. Comecei e não parei mais. Daí comecei como condutora local nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. Depois fiz o curso de guia. Terminei, daí fui para a faculdade de História. Comecei com pesquisa sobre tropeirismo, mas quando não tinha caminhão, as mercadorias eram transportadas no lombo das mulas. Voltei voltada à pesquisa sempre relacionada com a área que eu trabalhava ali do turismo, né? E continua. Fiquei um tempo fora, morei fora um tempo, mas de vez em quando tentei parar com a vida de guia, mas a vida de guia não sai de mim. Voltando para Praia Grande, depois de um tempo... Ai, desculpa, gente, posso tomar uma aguinha? Pode. Desculpa que eu falo demais. Imagina. E também que esse ar-condicionado aqui seca tudo a boca, né, Wilsinho? Trabalhando com isso, daí trabalhava com ecoturismo, dentro do interior de Canyon, tudo. Imagina, tive um problema na coluna. O médico ortopedista disse, você não vai mais andar, não vai poder mais fazer trilha, não vai poder fazer nada. O desespero, né, para quem era elétrica. Daí me cuidei, tudo voltei. Daí como que eu vou retornar para isso? Comecei a trabalhar como assessora de cultura na secretaria, na prefeitura de Praia Grande, trabalhando com educação patrimonial, que era o que eu já trabalhava também um pouco quando trabalhava de guia. E com guias caracterizados. Trabalhei um tempo em Florianópolis com isso também, de guia caracterizada. E um belo dia eu olhei para os meus pais e vou voltar para Botucatu. E quando detalhe, eu esqueci de contar. Os meus parentes moram em Botucatu ainda, né? Então, todas as férias a gente vinha para Botucatu. E Botucatu tem um grande potencial para o turismo cultural. É muita história, né? É um museu a céu aberto. Exatamente. E meu tio falava, vem embora para cá, para trabalhar. E eu ficava assim, nossa, as pessoas não sabem aproveitar. E olhava assim, a escola normal, no centro, histórico, as casas antigas, né? Toda a história que Toda a cerca. história, muita coisa para trabalhar. Daí, fiquei, antes de vir para cá, 1 ano só estudando a história de Botucatu. E virei. Pedi demissão. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Vou embora para Botucatu. A minha filha tinha vindo para cá, que estava fazendo residência. E falei, Amanda, preciso de uma ajuda, né? Daí depois eu me encaminho. Vim pra cá e com a minha saia, a minha mãe não leva mais coisa. Eu vim com uma mochila cargueira e uma mala cheia de livro, com roupa pro ano todo. E, claro que a roupa e o chale escondido, né? Eu tenho que me virar de alguma forma. Mas, Renata, o seu foco é somente Botucatu ou não? É Botucatu e região? Toda a região da Cuesta. Toda a região da Cuesta. Se você tá lá em Pardinho, Renata, quero trabalhar com um roteiro aqui em Pardinho. A gente vai e cria um roteiro em Pardinho. Estuda e cria Estudo e cria. Daí começa a pesquisa e é o foco. E quais os roteiros que você tem hoje, além desse da ferrovia, da estação ali? Centro Histórico, onde quem recebe é a viúva do capitão José Gomes, a Ana Flores Bela. Histórias de uma ferrovia. Pelas fazendas de café, que quem conta a história é a Condessa de Serra Negra. Que legal. Legal, muito legal. Sou eu que interpreto a Condessa também. Olha só. Tem um em Rubião Júnior, que a gente conta a história do café ali também, e depois a história da Unesp. Quem conta é a minha bisavó, Olha que legal. a Ana Butignoli. Que você caracteriza dela. Eu me caracterizo, daí é italiana. Esse eu não vou dar o spoiler porque não foi lançado ainda. Tem um que é a história do cinema, que a gente fez com base no livro que o Zulo escreveu. Que teve até, inclusive... Sim, a gente lançou em 2002. 2022. Esse do cinema. E tem um outro...
Tem Botucatu Misterioso, que é no cemitério. Olha, Deus. esse daí, Jesus. esse daí é legal, A gente hein? tentou lançar 2 vezes perto do Dia dos Finados. Mas não é à noite, não, né? Não, no final da tarde, mas não pegou ainda. Mas eu não desisti. E tem um que é na Demétria, Ah, sim, que fala legal. do caminho de tropas e da Fazenda Tranca de Ferro. Ah, que bacana. E nesses roteiros, o pessoal pergunta, mas você não fala das populações negras que circulavam aqui? Sim, a gente fala. E a gente dá, não fazendo assim, menção a questão da escravidão, mas falando que não era uma coisa legal que acontecia, né? E que tinha presença Inclusive, desses negros, ali na que fazenda- ajudaram a construir a história de Botucatu. Com certeza. Inclusive, ali na fazenda do Lajeado, acho que havia, né? Essa parte da escravidão. Tinha a senzala dos escravos Sim. da casa e tinham outras fazendas por ali também que tinha. Daí eu estou no Lajeado era a levantamento. fazenda do café, né? Sim, era a fazenda de um dos filhos do Barão do Café, que morava em Piracicaba. Que legal. O doutor João Rocha da Conceição. Aí eu tava olhando no seu Instagram da Condessa, é isso? Isso. Que A foto da frequentou ali para fazer pesquisa sobre o café. Eu fiz umas fotos na casa do Conde de Serra Negra. Sim. A gente conseguiu uma autorização, eu me caracterizei e fui no que hoje são as ruínas da casa do Olha Conde. só Que Que é, legal. inclusive, vou dar até aqui o spoiler, né? Que é o próximo programa nosso, inclusive, vai ser sobre o Conde de Serra Negra, sobre esses caminhos do Tietê. O nosso Ai, próximo adorei. programa vai ser sobre a história do Conde de Serra Negra. Até legal que você veio, que você até pode dar uma contada pra Você gente. fala bastante sobre a Condessa, né? Sim, Ela é a eu Condessa. mergulhei, eu interpreto a Condessa, eu mergulhei na personagem, assim. Que legal. Sabe? Muito e na documentação e procurei dar uma característica para ela, porque tem fotos, eu não sei como ela era mesmo, né? E algumas características minhas baseadas em fotos dela. Inclusive, você cita uma fazenda chamada Fazenda Vitória, se eu não me engano. Era a fazenda do Conde de Serra Negra, que era o Então. irmão do dono da fazenda do Lajeado. Olha só Ele que era o legal. maior produtor de café, né? Que é a hoje em a Vitoriana, a Lajeado hoje é a Unesp. E elas eram tão importantes que eram umas das únicas fazendas em Botucatu que tinham estação De trem. de trem, porque o café era escoado, ia pelo trem E já ia né? direto pro Porto de Santos. pro Porto de Santos. E do Porto tam- de Santos já exportava para Sim, Europa. e eles tinham um escritório já deles na Bolsa de Valores do Café, em Santos, um escritório que o café de Botucatu já saía vendido para a Europa direto. Isso há quantos anos atrás? Ai, 1900 e... 1800. Mil e Não, bolinha. o Conde de Serra Negra, 1924 até 1930, vamos ali, 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores ali do café. Muito Olha legal, só, né? muito bacana. Tem muita Quantas coisa. Tem histórias outra- boas que tem outra aqui em Botucatu, fotinho né? pra A gente nem imagina que tem essas histórias Nossa, assim tem tão muita coisa. interessantes, E né? o legal que também era escoado café pelo Porto Martins, Sim. que hoje está embaixo do Rio Bonito, da Vamos represa. falar disso também. Ali eu estou caracterizada de Condessa de Serra Negra. O Firmino é o Pedro, o filho do Conde de Serra Negra. E mais 2 produtores de café, a Fabiana e o Henrique. E toda vez que vocês vão fazer, aí sempre é a mesma equipe, Não. muda a equipe. A equipe principal sou eu e o Cebolinha. E os outros integrantes. O Ibitucatu das Antigas teve várias formações, né? Mas aí as pessoas vão seguindo roteiros, destinos Eu vi que diferentes, eu tudo, e vi a gente que- vai trocando. Muito Eu legal. vi que recentemente você teve um pessoal da capital, né? Que veio pra cá. Sim, 52 pessoas. Nossa, que legal. Foi muito e lindo. como que é a sensação deles ao ver ao conhecer a história de Botucatu? Eles ficam assim, nossa, esse grupo que veio da capital, eles assim, nossa, como cabe tudo na cabeça dessa menina? Não, isso é verdade, porque é muita coisa. A gente mesmo, né, Rô, quando a gente tá Sim. vendo os roteiros, a gente fala assim, nossa, é muita coisa. É E- muita história, né? E eles associavam assim, a gente foi pra Santos. E são pessoas assim mais senhoras, né? Mais
Gente, é uma delícia. Qualquer idade também, né? Qualquer Não, idade. esse pessoal que veio, Que veio, com ela, que eu tava Sim, dando uma olhada. e eu não fui caracterizada porque estava um calor, daí eu pedi licença. Se eu podia ir de Renata. E o pessoal gostou da viagem? Adorou. E foi o dia todo? Como que foi as paradas? A gente fez catedral, Uhum. né? Daí contando todo... Desde o caminho, do lendário caminho do Piabiru, as populações indígenas, né? Caminho dos tropeiros. Começar também com a formação... Começa primeiro com a formação da Cuesta de Botucatu, caminho do Piabiru. Vai contando a história das populações indígenas, dos tropeiros, os primeiros colonizadores da Boca do Sertão, a cerca da discórdia, porque não pode ficar fora. A história de Botucatu, onde Botucatu começou, por que a catedral foi construída ali. Daí a gente depois entrou, daí vimos, eles ficaram encantados com a imagem de Santana, que pertenceu a Ana Flores Bela, né? Que eu acho que é esse o encantamento maior. E eu lembro que as senhoras comentaram, nossa, a gente tá emocionado, porque você contando parece que você é a Ana Flores Bela. Daí o Cebolinha estava me ajudando e falou, mas ela é a Ana Flores Bela. Você entra no personagem, Não, né? mas é que eu gosto muito dessa parte de história, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que valorizar essa parte do turismo, Sim, né? Não com é só certeza. caminhar pelas ruas, só andar na trilha. Sim. Você tem que conhecer a história. E a partir do momento que você conhece a história, você passa a amar o lugar que você mora, Sim. Sim. sabe? E eu digo assim, eu tenho muito orgulho de ser botucatuense e eu acho que a melhor coisa foi ter voltado para Botucatu e ajudar a contar a história da minha cidade para as novas gerações. Muito Sim. legal. Parabéns, certeza. viu, Rê? Obrigada. Muito legal o seu trabalho. Eu sou super fã. Fiz questão de trazer você aqui hoje, Obrigada. nossa primeira entrevistada, né? Porque Que o seu... responsa, hein? Porque eu acho que com história tudo faz mais sentido, né? Sim. Então, é que nem você falou, o turismo é muito mais, né? Tem a parte de trilhas, cachoeiras, tem a parte gastronômica, mas eu acho que a gente precisa, né? Que é o foco do nosso jornal, né, Rose? Isso. Exatamente esse turismo com história, né? Para Sim. contar para o pessoal quanta coisa legal que tem aqui. Então, pessoal, eu faço um convite para todos. Entrem lá no Instagram da Renata para seguir, para fazer os passeios, né, Rô? Renata Corvino, né? A que gente tá vai lá. fazer, Isso, né, Rô? Arroba- Ibitucatu das Antigas. Isso. É o Instagram do grupo. O meu particular é Renata Corvino. Mas para os passeios é Ibitucatu das Antigas. Legal. E eu gostaria... Ai, posso falar rapidinho? Pode? Eu gostaria de convidar todos vocês e convidar vocês também, aqui o pessoal da rádio e do programa Estação Turismo, para vir conhecer A gente vai. o velho Botucatu, viajar no tempo com a Nossa, gente. Ju, A gente precisa vai. ir. Mas eu quero... Sim, olha que já legal. arranjo o Olha o Kleber, olha o personagem. Kleber. Não, mas eu quero fazer esse do cemitério. Me Misericórdia, lá. interessei. Super legal. Eu achei super legal. Eu também achei interessante. É, E o quero detalhe, fazer. né? Que Vamos eu ser as primeiras. Eu a interpreto a Ana Flores Bela, mas não era pra eu ser a Ana Flores Bela. Era pra ser. Eu escrevi o roteiro, mas eu pedia pra minha prima fazer. Mas a minha prima, eu não vou. Daí assim, me dá aqui que eu vou, então. Mas o primeiro eu fui tão assim, que assim, não, ela é minha mesmo. Legal, Rê. Muito obrigada Eu por que você ter agradeço. vindo aqui. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Esse foi mais um programa do Estação Turismo. Espero vocês lá no YouTube, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã. Coloca lá o sininho, né, Rô? Isso, se inscreva lá, né? Bota lá na notificação. E aí, toda semana, uma notícia nova, uma caminhada, uma trilha, uma dica. Rê, quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Dar um tchau, um convite? Um tchau e vem desbravar. Vem viajar no tempo com o Ibitucatu de antigamente. Então, pessoal, vem desbravar no tempo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.